Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler do 1 ao 8, porém eu vou pular alguns versículos. Amém? Vai abrindo aí. Gênesis 45, do 1 em diante. Eu vou dar a explicação, mas só para vocês entenderem, né? Esse momento aqui que eu vou ler, gente, é o momento da virada de José, tá? José, ele foi vendido como escravo, né? Passou por várias coisas que eu vou estar contando aqui um pouquinho para vocês. Vocês já conhecem, mas para quem não conhece, nós vamos relembrar. Para quem conhece, nós vamos relembrar, e quem não conhece, vai conhecer. E neste momento aqui, porque quem vendeu José foram os irmãos, tá? E passou anos e anos. E neste momento aqui, José se reencontra com os seus irmãos. E aqui nós vamos ver o que José falou. Essa é a hora da virada, tá? É a hora da virada desta história aqui da vida de José. Vamos ler. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali. Quando José contou aos irmãos quem ele era, ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ter trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês." Para o 7 agora. "Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito." Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus maravilhoso, obrigada por essa palavra grandiosa, tremenda e tão enriquecedora para as nossas vidas neste tempo. Nos revela mais um pouco. Te peço, Senhor, me usa, me conduza, me dá toda a direção. Usa, Senhor, eu sou toda sua. Eu não sou nada sem ti. Por favor, me usa para nos ensinar. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá, vamos sentar. Tá, gente? Eu vou tentar resumir aqui em 7 tópicos, tá? A vida de José. Então, eu peço que você imagine essa história, porque para eu começar nas 3 etapas que eu quero passar, dos princípios, né, que eu quero passar, eu preciso que você preste atenção na história, na vida de José. Como é que foi este processo dele? Amém? Gente, olha só. Quero falar. Meu Deus, cadê meu papel? Calma aí. Calma aí, gente. Tá? Eu quero dar aqui uma introdução. Nós vamos meditar na vida de José, tá? Porque nós podemos aprender características, princípios e atitudes que José teve para que nós possamos aplicar na nossa vida e conseguir, então, dar essa volta por cima,
né? Gente, me perdoem aqui. Eu quero achar o meu... Deus do céu. Tá aqui. Desculpa. Tá? Então, vamos lá. Gente, José, ele tinha uma vida, uma base com Deus, porque ele recebeu essa base de vida com Deus do seu pai, Jacó. Tá? Aos 17 anos, ele apacentava ovelhas com seus irmãos. Mas José, ele tinha fama de ser o fofoqueiro, porque ele contava todas as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E isso causava muitos ciúmes, além de que o seu pai, né, o tratava de certa forma diferente. Ele era o mimadinho, ele era o filho mimadinho. Né? Então, gente, isso causava muita inveja, ciúmes, ira, né, com os seus irmãos, né? E por causa disso, né, os irmãos, eles decidiram matar José, né? Foi um momento lá que José foi atrás deles, meio que descobriu que eles estavam fazendo a coisa errada, e eles falaram, vamos matar José. Só que em último momento, um dos irmãos consegue convencer de não matar. Vamos jogar ele na cova e depois ele... não, então não vamos só jogar na cova. Vamos vender, né? Porque aí estavam passando comerciantes, levando mirra e outras coisas mais para o Egito. E eles resolveram vender José para esses comerciantes, para então vender lá no Egito. E eles venderam e ganharam dinheiro, ainda por cima, tá? E José, ele se tornou servo de Potifar, que era, gente, capitão da guarda do palácio. Esse foi o primeiro serviço dele, né? Depois de ser escravo, porque o primeiro mesmo era lá com seu pai, que ele apacentava as ovelhas. E a gente entende que ele fazia tudo sempre muito bem. Tá? E depois, gente, aqui diz que ele tinha tanta excelência no que ele fazia, que Potifar, ele colocou ele como um servo particular e administrava toda a sua casa, tudo que ele tinha, e chegou um tempo que esse homem não precisava mais se preocupar com nada. Ele não sabia mais nem o que ele tinha, só o que tinha na mesa para comer. Era tanta confiança que ele tinha. Só que aí chegou um momento que a mulher de Potifar, né, achava ele lindo, maravilhoso, e quis se deitar com ele. E ficou, né, armando para José para se deitar com ele. Mas José, ele não queria. E essa mulher não gostou nada de ser rejeitada e armou, né? Fez com que ele fosse até ele, e lá ela ficou com a roupa dele, e neste momento, quando ele saiu correndo, fugindo dela, a mulher começou a gritar, enfim, gente, contou para todo mundo que foi José que tentou atacar ela. E Potifar mandou ele embora, tá? E quando ele mandou ele embora, gente, olha que interessante aqui, colocou ele na casa do carcereiro, tá? Aonde ficavam os presos do rei, do faraó. E lá também o carcereiro, né, era para ele ser só um simples prisioneiro, mas ele não deixou de ser escravo, né? Mas era para ele ser um prisioneiro simplesmente, mas o carcereiro também se agradou de José e deu o ofício para ele, deu toda a autoridade para ele lá na cadeia, né? Aqui diz assim, gente, que o prisioneiro do rei, né? Lá ele também ganhou a simpatia do dono, que passou a ser encarregado e mandava em tudo que fazia na cadeia. Pensa, gente, um preso começar a mandar na cadeia. O homem, gente, ele realmente, ele era cativante e ele passava confiança para chegar esse nível. Vocês estão entendendo? Estão caminhando comigo?
E lá, gente, aqui eu não vou entrar em detalhes, nós já estamos no 7º passo. Lá apareceu 2 prisioneiros que tiveram um sonho e, através, né, da revelação de Deus, José revelou o sonho destes 2 presos, tá? E estes homens foram embora, um morreu, e chegou um certo momento que Faraó teve um sonho. Teve um sonho, ficou perturbado e chamou os adivinhos do palácio, chamou os magos, chamou tudo aquilo, né? E ninguém conseguiu decifrar, e ele tinha este sonho repetidas vezes, e ninguém conseguiu decifrar. Foi quando então o copeiro falou: eu havia me esquecido, tem um homem lá na prisão que ele revela sonhos. Ele revelou o meu sonho, e tudo que ele revelou aconteceu. E Faraó, então, foi aí, gente, mandou chamar José. E Faraó contou este sonho, tá? E José revelou tudo. Na verdade, quando ele chegou lá, olha, gente, como ele tinha, né, essa, como dizer assim, a humildade, né, de reconhecer que não era ele que dava a revelação, tá? Quem dava a revelação era Deus. Quando ele chegou lá, Faraó disse: ouvi dizer que você revela sonhos. E ele disse assim: na verdade, quem irá revelar a você para o seu bem é Deus, não sou eu. Quer dizer, vamos ver se ele vai revelar. Pode contar. E ao contar, realmente, José revelou o sonho. E resumindo, gente, não é o foco aqui, esse sonho, por isso eu não vou detalhar. Mas resumindo, além de revelar o sonho, ele deu também o que? As estratégias, tudo revelação de Deus. Deus deu as estratégias para que Faraó salvasse o povo, né? Porque, né, 7 anos iriam ficar com muita fartura, iria haver muita comida, e depois de 7 anos iria haver muita fome, uma fome terrível. E José deu todas as estratégias, como é que tinha que fazer, armazenar nas cidades. E foi dando essa estratégia. E aí Faraó fez o quê? Não tem ninguém mais sábio que você. Além disso, quem está com você é o Senhor. Você vai ser o governador do Egito. Você vai comandar e administrar e cuidar de tudo para que ninguém morra de fome. E foi aí que José, né, foi o governador. Aqui foi a história, e agora nós vamos meditar nos princípios. O que nós podemos pegar disso para a nossa vida hoje? Hoje, gente, nós precisamos, né, de palavra para nós darmos essa virada. É a hora da nossa virada. Há momentos na nossa vida que nós temos que ficar atentos, sensíveis ao Espírito Santo, que é hora da virada. E nós temos que estar preparados para receber e viver esta virada. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que José, aqui na Bíblia, diz que o Senhor estava com ele, tá? Então, gente, nada que José fazia era por acaso, não era sozinho dele do nada. Tanto é que ele reconhecia, além da Bíblia dizer que José, que o Senhor estava com ele, ele disse por várias vezes, né? No momento em que ele revelou os sonhos, ele disse: não sou eu que revelo, é o Senhor. No momento em que a mulher tenta atacar ele, ele também fala: não, eu não vou pecar contra o meu patrão, né? E também não vou pecar contra o meu Deus. Quer dizer, ele nunca se esqueceu de Deus. Mesmo ele sendo escravo, mesmo ele sendo abandonado, mesmo ele sofrendo, estando, né, naquela situação injustamente, porque ele não tinha feito, ele não era justo, né, gente? Não era justo ele ser vendido como escravo e muito menos ser preso. Não era justo. Então, gente, o que aqui, né? Deus, ele tinha um propósito para tudo que José sofreu. Houve uma preparação, houve, gente, um processo, uma faculdade, vamos se dizer assim,
né? Por quê? Tudo que José estava fazendo como governador, ele precisou se desenvolver, ele precisou administrar, né, finanças, administrar pessoas dentro daquela casa de Potifar, ele precisou ganhar experiência. Então tudo foi uma preparação. Foi uma preparação. Eu acredito que até mesmo o fato dele ter sido jogado, né, numa cova, num buraco ali onde, né, não tinha água, e ainda bem, né, porque senão ele teria morrido então afogado. Mas eu entendo que até aquele momento, gente, que a gente acha assim, isso aqui é uma cova, não tem como sair. Aquele momento, eu acredito também que tudo foi detalhes de preparação, de repente para quebrantar José, né? Nós precisamos, gente, e Deus sabe do que a gente precisa. Deus permite coisas na nossa vida, às vezes que nós não estamos, nós falamos assim, mas isso é injusto, por quê? Deus permite coisas muitas vezes na nossa vida, mesmo que a gente não esteja gostando, para nos moldar, para nos quebrar. Às vezes, gente, nós precisamos aceitar estas fases de ser quebrado, de ser jogado, né? E não anular isso da nossa história. Valorizar todos os momentos e saber que tudo na nossa vida que acontece daquele que é do Senhor, daquele que crê em Deus, é permissão de Deus, porque nós estamos na mão dele. Nós estamos na mão dele. Então nós temos que ter essa percepção, né? Neste primeiro momento, o que eu quero que você entenda? Que a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Mas aqui especificamente que eu quero que você entenda, para você pegar este princípio, é sempre, sempre, em todos os momentos, até mesmo aquele que você está podendo até comparar como se estivesse dentro de uma cova, tá? Ou numa situação de escravo, né? E aquele trajeto, aquela viagem que ele estava até chegar no Egito, o que passava na cabeça dele naquele momento? O que vai acontecer comigo agora? O que é que vão fazer comigo agora? Mesmo naquele momento, mesmo algum momento que você pode comparar com isso, eu quero que você não se esqueça que o Senhor é com você, que o Senhor está com você, que o Senhor te pega na mão, te fortalece, te conduz, te encoraja, te ama. E se Ele te ama, Ele não vai te deixar o tempo todo lá naquela cova. Isso é só um processo. É só um processo que precisou para algo muito maior. Então eu quero que você entenda isso. E pegue esse princípio. Que tudo que José fez, e tudo que você faz, e tudo que você irá fazer, é o Senhor que vai te conduzir. É o Senhor que vai estar com você. Porque naquele momento que diz ali a palavra, que José estava administrando a casa de Potifar, na Bíblia diz que tudo prosperava porque José estava ali. Tudo prosperava porque José estava ali, mas porque, a Bíblia diz assim, porque o Senhor estava com ele. Então tudo prosperava porque o Senhor estava com ele. E prosperava porque Deus dava essa sabedoria. Mas tudo junto, gente. Agora o segundo passo. Tudo junto aqui, caminhando junto. O Senhor estava com ele, mas ele reconhecia, ele valorizava isso, porque não adiantava nada. Ele simplesmente, né? Só sei que o Senhor está comigo, mas agir como se não tivesse. Né? Agir como se não tivesse. E ele não, gente, ele agia com excelência. Percebam, aqui o segundo passo é que José ele fazia tudo com excelência. Tudo que ele colocava a mão era com excelência. Ele teve 4 ofícios. O primeiro com seu pai, apacentando as ovelhas. O segundo sendo servo de Potifar, o capitão da guarda. E o terceiro, ele foi, gente, presta atenção, isso aqui que eu acho assim,
tremendo, que aqui fala para nós quem era José. Cativou o carcereiro da prisão. Este homem se agradou de José a um nível que deu todo o comando para José. José que dava as ordens naquele lugar. Então, gente, era um homem confiável, responsável, fiel, cúmplice. Ele tinha sabedoria divina. Ele sabia o que estava fazendo, porque quem dava direção para ele era Deus. Ele era este homem confiável. Lá, quando ele estava com o seu pai, também, ali dá a entender que ele era o único filho que o pai podia confiar mesmo ele sendo aquele fofoqueirinho. Era o único filho que o pai podia confiar 100%, que aonde José estava era como se estivesse os olhos de Jacó. Então, era o filho que ele podia confiar, ou seja, este homem era confiável. E o que eu quero colocar nesse princípio aqui para nós hoje? Faça tudo com excelência. Você é dona de casa? Você faz qualquer outro tipo de trabalho, de repente manual, trabalha numa empresa, né? Ou não trabalha, né? Está aposentado, ou você está recebendo do governo, né? Está parado neste momento, mas você tem algo para fazer. Você tem algo para fazer, né? Dentro da sua casa ou fora, faça com excelência, faça com perfeição, faça com amor, faça, gente, com aquela organização, sabe? Porque tudo é um processo para Deus estar nos acrescentando, nos preparando. Não desista de nada, permaneça, né, com essa excelência. Ah, ninguém dá valor. Vou parar de fazer. Não para de fazer. Faça tudo como se realmente você estivesse fazendo para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus realmente tem valor. Tem valor para Deus. Se não tem, para as pessoas que estão ao seu redor, tem valor para Deus. Então, este princípio aqui, gente, de ter essa excelência em tudo que faz, ser comprometido, ser fiel, e na obra do Senhor deste jeito também. Quero agora traduzir aqui para nosso, né, para a vivência, né, cristã. Seja fiel em tudo. Seja confiável, seja aquela pessoa que Deus pode confiar com você, que você não vai parar e não vai sair do caminho no meio do caminho, que você vai permanecer, que você não vai desistir no meio do projeto de Deus. Seja confiável, deixa Deus ver que Ele pode confiar em você. Seja essa pessoa confiável, cúmplice de Deus em tudo, que era isso que José era. Tudo que aconteceu na vida dele, de forma, na questão ruim, foi injusto. José não tinha que ser vendido como escravo aos nossos olhos, não é mesmo? Não precisava ele ter sido preso, porque ele não fez nada, ele não quis pegar a mulher do outro, né? Foi injusto, mas, gente, ele continuou com excelência. Ele não saiu. Olha, eu até fico imaginando, naquele momento que ele estava lá na casa de Potifar, nesse momento, ele podia, gente, eu acredito nisso, dar um jeitinho, ou de dar uma fugidinha, ou mandar alguém e se vingar dos seus irmãos. Tá? Se vingar dos seus irmãos, algum jeitinho. Mas não, gente, ele deixou na mão de Deus. Ele acreditou que aquilo que estava acontecendo na vida dele era a permissão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, entenda isso, que você que crê em Deus, que crê em Jesus, é permissão de Deus, porque você é filho de Deus. E Deus não vai deixar nada acontecer com a sua vida sem ser
permissão dele. Este é o segundo momento. Este é o segundo passo que eu quero que você entenda. E a terceira, gente, é visão. José tinha uma capacidade de enxergar além. José era um visionário. Ele enxergava além daquilo que estava vendo. Porque se ele não enxergasse, gente, talvez ele, até ali quando foi vendido como escravo, concorda comigo que ele podia dar um jeito de se jogar da carroça e se matar? É uma coisa, né? Fazer alguma coisa que mostrasse que ele era um covarde. E que ele não acreditava que tinha algo melhor para ele naquele momento. Porque quando nós estamos em uma situação, né, que a gente não vê saída, que a gente vê que não tem mais o que fazer, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como conduzir esta situação. Eu oro, mas eu não tenho revelação de Deus, eu não sei. Este momento você tem que parar e enxergar além, enxergar com os olhos de Deus, enxergar com os olhos espirituais, ter visão lá na frente. Espera aí, isso aqui vai passar. O que eu vou aprender com isso agora? O que Deus quer comigo agora? Né? Ele enxergava além do aqui e agora. Ele enxergava distante. Ele percebeu que Deus ele estava trabalhando na vida dele, através dele. A família dele continuou a sua linhagem, né? Porque aqui que eu leio para vocês, esse momento que ele encontra com os irmãos, é exatamente isso que acontece. Vou ler esse pedacinho aqui. Aqui mostra esse terceiro passo que eu quero falar para vocês, que José era um visionário. Porque ele podia, gente, ali na hora da virada, que daí, aquele momento, as pessoas que não têm Deus, não têm esse amor, assim, vou deixar agora esses irmãos morrer de fome. Porque a possibilidade de vender os alimentos estava sob o comando dele. Ele podia dizer, não vou, vocês não vão ter alimento, agora vocês vão morrer. Vocês não me venderam como escravo? Agora eu estou aqui, no poder. Né? Mas não, gente, ele foi visionário. Ele enxergou isso aqui, ó. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele. Eu sou o governador de todos. E aqui antes ele fala assim: Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele de um modo maravilhoso salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam a descendência. Quer dizer, ele teve a visão dos olhos de Deus. Ele enxergou que tudo o que aconteceu na vida dele foi permitido por Deus. Deus permitiu os irmãos dele vender ele para ele chegar até ali. E tudo o que aconteceu na vida dele foi uma preparação. Então, o que eu te falo, meu irmão, tudo é uma preparação. Nós fomos preparados até aqui. E este momento eu creio que é a hora da virada. A hora da virada. Nós vamos dar a volta por cima neste mês de setembro. Uma mensagem atrás da outra, o Senhor vai nos entregar aqui, vai usar outros pastores também. Quero que você acompanhe. Peça para outras pessoas também estarem assistindo, porque todo mundo precisa disso. Quem é que não precisa, gente? Crer agora que é a hora da virada. E agora é. Estamos chegando na primavera. Vai vir um novo tempo muito melhor. As nossas vidas vão estar ainda melhor. Mas essa hora da virada, gente, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar confiantes que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Porque senão, nada vai adiantar. Se você não perceber isso, não reconhecer, né, que Deus está no comando, você não vai ter paz. Agora, quando você tem essa convicção
que tudo que acontece na sua vida é sobre o comando de Deus, você consegue ter visão. Você consegue ver lá na frente, enxergar coisas que talvez a maioria não enxerga. Entendeu? Amém? Então, gente, aqui, né, a conclusão é isso, gente. Nós vamos dar a volta por cima. Faça tudo com excelência. Nós vamos dar a volta por cima, mas porque o Senhor está conosco e porque nós temos esta convicção que Deus está conosco, e nós vamos dar a volta por cima porque nós vamos sempre fazer tudo com excelência, seja na nossa casa, no trabalho, na igreja, aonde nós estivermos, tudo vai ser com excelência, e as pessoas vão dizer: olha ali, como parece com José a história, olha como ela faz, olha como que ele faz. Olha como que é a vida dele, o jeito que essa pessoa vive me lembra a história de José. Essa pessoa, aonde ela pisa, ela chama a atenção. Ela chama a atenção porque faz tudo com excelência. E as pessoas se agradam dela, agradam tanto, que confiam tanto, que dá nas mãos dela a administração de tudo. Para então ela estar ali comandando. Não que isso é aquela, não me entenda errado, que você precisa, para você vislumbrar, comandar, mandar, não é isso. É a capacitação que Deus faz, né? Você querer ser parecido com José neste sentido de ser confiável, de Deus poder confiar em você para qualquer coisa. E aqui um detalhe, um versículo que eu ia falar, que é muito chave também, aqui, ó. É quando José fala para o seu pai: eis-me aqui, tá? Eu não vou ler todo aqui, mas é Gênesis 37, 12. O pai fala para José ir para Siquém ver o que seus irmãos estavam fazendo. E resumindo, o que José responde é: eis-me aqui. Então, gente, essa disposição que nós precisamos ter em tudo na nossa vida, e principalmente para a obra de Deus. E tudo é obra de Deus, né? É obra de Deus, gente. A sua vida, a sua forma de viver é a obra de Deus, porque você pode mostrar Deus em você, em tudo que você faz, fala, até a sua maneira de olhar. Hoje nós estamos de máscara, né? E nós enxergamos a simpatia das pessoas com um olhar, não é mesmo? E com esse olhar nós podemos enxergar também esse amor, essa presença de Deus. Então, seja como José, faça tudo com excelência, até mesmo olhando para as pessoas, em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Você vai sair daqui e você que está assistindo, já se sentindo um José, sentindo-se um vencedor, sentindo-se que sabe dar a volta por cima, que sabe vencer, que sabe e reconhece passar pelos processos de Deus para dar a volta por cima. Você vai se achar um José, você vai se olhar no espelho e vai dizer: eu sou como José. Claro que a nossa referência maior é Jesus. Mas essa história aqui de dar a volta por cima, tem Deus também, gente. Tem Deus ali no Antigo Testamento. Deus é Deus o tempo todo. Amém? Então, eu quero que você se sinta como José. Que você agora saia daqui assim: vixe, agora sou que nem José. Eu sou um vencedor. Vou dar a volta por cima. E um detalhe, gente. Ali no final, quando ele fala com seus irmãos: perdão, perdoar, perdão. Ali deu a entender que ele nem tinha rancor com seus irmãos. Por quê? Por causa da visão. Porque quando você é visionário,
você entende que você não precisa nem perdoar, porque você, na verdade, nem tem raiva de ninguém. Estão entendendo? Ali é o que deu a entender isso, que ele nem tinha, na verdade, esse rancor todo, porque a visão dele era que Deus é que permitiu. Como é que ele vai culpar alguém se Deus permitiu aquilo acontecer? Então, gente, é isso, nós não podemos culpar ninguém de nada. Nós temos que entender que tudo é permissão do Senhor. Isso não é fácil. Amém? Mas nós vamos conseguir. Vamos orar. Querido Deus amado, Tu és tremendo, Tu és lindo. Oh Deus, nós Te agradecemos por esta palavra. O que eu Te peço, Senhor, com esta mensagem para quem ouviu, é que entre, Senhor, no seu espírito, na sua mente, no seu entendimento, Senhor, nos seus princípios, na sua forma de viver, de agir, Senhor. Que haja, Senhor, este comprometimento que José tinha na vida dele. Que haja, Senhor, essa excelência, que haja, Senhor, na vida de cada um de nós, esta percepção, essa convicção que o Senhor está conosco, que o Senhor está no comando. Oh, Senhor, nos ajuda a ser como José, visionários, ter visão lá na frente, enxergar grande, enxergar com os olhos espirituais. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer com que possamos viver a nossa vida com essa visão. Visão, Senhor, com os teus olhos, enxergar as coisas além daquilo que podemos tocar, além daquilo que podemos ver com os nossos olhos do nosso corpo. Nós queremos viver enxergando com os olhos espirituais e não só aqui, Senhor. Nós queremos ser visionários como José. Nos ajuda, Senhor, a dar a volta por cima, Senhor. Nos ajuda a vencer neste tempo que estamos vivendo dessa pandemia. Nos ajuda, Senhor, fazer com que a nossa vida, Senhor, seja sempre na tua direção, sempre dentro do teu propósito. É o que eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém?